Graças e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um culto da família. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido um bom dia. Já vai tomando seu assento aí, se preparando porque o nosso culto já está começando, tá bom? As nossas orientações são sempre para que você tente colocar isso, se possível, para passar na sua televisão. Reúna a sua família no sofá da sua casa. Tente não assistir o culto deitado, né? Evite as distrações. Se você estiver assistindo, aliás, você está assistindo o culto nas redes sociais, tenta não ficar atento às notificações, às interrupções, e fique do começo ao fim, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você e vai ser bênção, tá? A gente está reunido aqui hoje com as nossas famílias, então eu já quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí, deixa eu já ir vendo os nomes aqui. O irmão Marquinhos, lá de Pernambuco, está assistindo a gente, o Joe, você é uma bênção, a Ariana está compartilhando aqui com a gente, a minha mãe, o Tiago, a minha esposa também tá aqui. A gente bota todo mundo no celular para parecer que tem bastante gente, né? Porque a gente vai ficando famoso assim. Tá a Rose e a família dela lá do Japão. Rose, pais, Ju, pais Luquinhas, pais o Corinthians, o Anderson. Giovanni também tá aqui. Tá bom? Glória a Deus. Pais queridos, você está preparado aí para a gente cultuar o Senhor? Então, curva a sua cabeça aí já. Se você quiser, antes de você curvar a sua cabeça, então vamos fazer o seguinte: clica aí em compartilhar isso, compartilha esse vídeo na sua timeline, tá bom? Se você puder, chama as pessoas que estão aí na sua casa para a gente assistir o culto junto. Eu sei que vai ser uma benção, o Senhor vai falar com a gente aqui hoje, amém? Glória a Deus. O irmão Samuel também está aqui. Samuca, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Compartilha aí, tudo bem? No meio do culto, hoje eu tô com o celular aqui com o retorno aqui perto, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vão fazendo aqui, tá bom? E vai ser uma benção. Todo mundo compartilhou, o Thiago tá aí. Notícias boas, hein? Quinta-feira, essa é a próxima, a gente vai ter pregadores inéditos abençoando a gente ali na igreja, tá bom? Vai ser uma benção. Eu não perderia, se fosse você, no final do culto eu falo mais sobre isso. E não esquece que depois que terminar o culto, você tem um tempo aí para você fazer o louvor com a sua família, tá bom? Compartilhou, já está todo mundo online. Então vamos começar o nosso período de oração? Amém? Irmão, tenta manter, eu sei que a gente está online, mas tenta manter a mesma devoção que você faria se estivesse num culto na igreja. Né? Bruno, mas nem na igreja eu tinha devoção, então deixa eu melhorar minha frase. Mantenha a sua melhor devoção. Ainda que você não conseguia ter um culto intenso na igreja, a ideia é que a gente possa cultuar a Deus de forma intensa aqui hoje, levando isso a sério. Os dias estão diferentes, os dias são maus e nós precisamos muito buscar a presença de Deus, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na sua presença, Jesus. Obrigado pela vida de cada um, Jesus. Obrigado pelo privilégio de sermos teus. Obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado, todo o teu amor, Jesus. Que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, a fluir como igreja, Jesus. Pai, que nós possamos ser embaixadores de Cristo, Jesus, e manifestar o teu reino aonde quer que formos, Pai. Que para a tua glória, Senhor, o Senhor nos inspire a viver de forma que te agrade, Jesus. Que o Senhor nos inspire, Jesus, a viver de forma que o seu nome seja glorificado, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós continuemos sendo igreja de mesma forma, até mais intensos do que quando estávamos reunidos presencialmente, Pai. Que para a glória do seu nome, Senhor, nossas orações sejam cada vez mais abundantes, que em nome de Jesus a gente flua com prazer na leitura da tua palavra, que nós possamos ser homens e mulheres, Jesus, que sejam bênção dentro da nossa casa, Senhor. Pai, que nós possamos sentir prazer na vida dos nossos filhos, Pai, nas pessoas que nos rodeiam, que nós sejamos pessoas agradáveis que manifestam a Cristo, não só nas pregações, não só quando não estão numa conversa sobre religião, Jesus, mas que todo o nosso caráter fale de quem o Senhor é, Pai. Que nós possamos ser amigos, Pai, manifestando os frutos do Espírito que o Senhor tem para nós, Jesus, que nós possamos, Pai, ser homens e mulheres, Pai, inspiradores, Jesus, sal da terra, Pai, aqueles que causam sede, aqueles que levam as pessoas a Cristo, Jesus. Jesus é uma boa nova, ele é uma notícia e ele precisa ser anunciado, Jesus. Que nós possamos ser ministros do teu evangelho, Pai, ainda que sem palavras, como Madre Teresa de Calcutá orou uma vez, Jesus.
que o Senhor nos use para que possamos pregar em todo tempo e, se necessário, usarmos palavras, Jesus. Que a nossa vida seja uma mensagem, que eu possa ser uma expressão de Deus para minha família, de que o Senhor os ama, Jesus. Que a forma como eu trato minha esposa seja uma expressão do quanto o Senhor a ama. Que a forma como eu trato meus filhos seja uma expressão do quanto o Senhor o ama. Ô Pai, que em nome de Jesus, a forma como a minha esposa me trata, que seja uma expressão do Teu amor, Jesus. E assim a gente multiplique, Senhor, amando, Pai, não mais ao próximo como a Ti mesmo, mas amando o próximo como o Senhor mesmo amou, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Obrigado pelo privilégio de sermos Teus. Obrigado por termos sido comprados, Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a Ariana está no hospital lá com o Melquíades. Glória a Deus, Melquíades, vamos orando aí, em nome de Jesus, você vai ser curado aí, a graça de Deus vai se manifestar com tanto poder nesse hospital que vai ser curado um monte de gente, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Estejam orando pelo nosso irmão Melquíades, ele está internado lá com o diagnóstico de coronavírus, né, o Covid-19, mas o Melquíades já está lá, Deus tem um propósito, não tem não, Melquíades? De te usar aí para levantar as pessoas, para ser resposta de Deus nesse lugar. Paz do Senhor, Gi. Eu em casa e ele lá usando o seu acesso. Ah, meu kit. Ah, glória a Deus, é isso mesmo. Aí, o homem tem que estar assim, usando o Facebook junto com a esposa ali. É isso mesmo, mesmo Facebook. A Mariana está em casa. Glória a Deus. A Gi também mandou a paz do Senhor aqui. Tá bom? Deus abençoe. Vamos começar o nosso culto, meus irmãos? Você pegou aí seu caderno, sua água, sua Bíblia, já deixa tudo preparado para não ter interrupção hoje, amém? Vou pedir para o pessoal aqui, meu staff, me ajudar aqui, o time de profissionais de tecnologia que me ajuda aqui todos os dias. Amém? Irmãos, a gente tá fazendo um momento aqui, o Senhor tem inspirado a gente a pensar em algo que é o seguinte: a gente só aprende por repetição. A gente precisa repetir todo dia para nossa alma a palavra de Deus. Não dá para passar num texto uma vez, não dá para passar por uma verdade uma vez. Eu lembro que quando os meus pais, eu era pequeno, eles diziam: quantas vezes eu vou ter que falar com você? Porque pai repete, 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 repete. E o processo de aprendizado se dá por repetição. Então, quando a gente lê Isaías falando, por exemplo, sobre como é o processo da aprendizagem da palavra, ele diz o seguinte: quem se dará o entendimento da palavra do Senhor? Porque é regra sobre regra, profecia sobre profecia, doutrina sobre doutrina, um pouco aqui, um pouco ali. O que o Isaías está dizendo é que para aprendermos a palavra de Deus não é um negócio, um pacote quadradinho que você pega e para sempre você lê uma vez, já aprendeu, né? Igual a gente tinha aquele filme do Super-Homem, que ele pegava um livro assim, passava rapidinho, aprendeu e decorou. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é meditar na palavra de Deus. Nosso objetivo é meditar nos mandamentos do Senhor dia e noite. O nosso objetivo é permanecer em Cristo. Nosso objetivo é nos alimentarmos disso todo dia. Jesus, ele diz que a palavra é pão. E pão não é bolo. O que isso quer dizer? Bolo você come em ocasiões especiais, não é assim? Mas pão, a gente se alimenta dela todos os dias. Irmãos, o melhor hábito que você pode fazer: pastor, eu quero ler a Bíblia inteira. Não leia a Bíblia inteira, não. Leia ela todo dia. Ler a Bíblia todo dia é melhor do que ler a Bíblia inteira. Ler a Bíblia todo dia é melhor do que ler a Bíblia inteira. Tem gente passando pela Bíblia correndo, só que ela não é tão extensa, ela é profunda. Ela é mais profunda do que extensa. Então, não fala de passar correndo, fala de meditar na palavra de dia e de noite. Por que eu estou colocando isso de novo? É o terceiro domingo. Porque eu estou falando sobre repetição, então eu estou repetindo que a gente precisa repetir. E que nós não podemos ser uma igreja tão arrogante a ponto de não passar por um texto duas vezes. O que eu estou fazendo depois desse culto? Eu estou voltando, depois desse entendimento, a pregar coisas que a gente já tinha pregado lá no comecinho, quando a gente começou a trabalhar com a igreja. Então, no domingo passado eu preguei sobre o texto de Josué 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é um texto que nós pregamos muitas vezes no começo da igreja. E às vezes a gente se esquece do quanto aquilo é real. Então nós vamos nos lembrar novamente, nós vamos trazer todos os dias a palavra de novo. Então, hoje o meu objetivo é nós repetirmos uma ministração, tá bom?
sobre Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Já vou deixar anotado aí para você, tá bom? E qual que é o meu objetivo? Todo dia Satanás tenta lembrar a gente do quanto a gente é pecador e todos os dias nós vamos comer o pão, que é a palavra de Deus, para nos lembrarmos que fomos comprados por Cristo e de que a nossa vida está oculta em Deus, em Cristo em Deus. Tá bom? Então, hoje e nos próximos domingos, eu vou tentar fazer essa retrospectiva de coisas que foram fundamentais pra gente lá na igreja. Eu não sei se vocês já conhecem, eu tenho os caderninhos aqui, né? Todas as minhas ministrações, todas não, né? A maioria das minhas ministrações, ou ministrações boas, ou estudos que eu faço, eu anoto nesses caderninhos, assim, né? Eu acho que eu já contei aqui para vocês que na tentativa de fazer a experiência de leitura da palavra algo mais agradável, eu comecei a investir, né? Eu tinha muita dificuldade de ler, eu tinha muita dificuldade de sentir prazer na leitura. A leitura para mim não era um negócio prazeroso, então eu comecei a comprar um caderninho mais legal, um marca-texto mais carinho, mais bonitinho, para tentar me dar uma experiência melhor quando eu estou lendo. Então eu tenho esse caderninho cinza aqui do período que eu fui para MCM, com todas as ministrações que eu fui abençoado lá, e esse preto são todas as ministrações desde que a gente começou a igreja. Então eu estou quase terminando ele já, né? E aqui eu tenho todas as ministrações que a gente pregou na igreja. Por que eu estou te dizendo isso? Porque além de repetir, né, da gente poder visitar, da gente poder lembrar, eu quero recomendar você também a começar a anotar as coisas que o Senhor tem falado com você. Para você ter um memorial. Por exemplo, a Bíblia diz que sempre que Abraão tinha um encontro com o Senhor, ele fazia um memorial. Sempre que Abraão tinha um encontro com Deus, ele fazia um altar. E aqueles altares tinham o objetivo de ser para Abraão um memorial. Qual que era a ideia desse memorial? É que no passar do tempo, ele não deixasse a distância ou o silêncio esmorecer o coração dele. E ao invés de levantar os olhos para o céu, dizendo, Senhor, fala mais uma vez comigo, ele olharia para trás e se lembraria dos memoriais que ele já fez e das coisas que ele já passou com Deus. Então nós precisamos de memoriais, nós precisamos de lembrar dos momentos que nós já vivemos com Deus, como o próprio Jeremias profetizou, trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso manter essas coisas vivas na minha cabeça. Tudo bem, irmãos? Só fazendo essa introdução para te dizer que bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Você precisa ter vida de oração. Se você acompanha a gente nos cultos de quinta, a gente está fazendo uma leitura expositiva das epístolas de Pedro. E no primeiro culto, a gente colocou um princípio que é muito poderoso, que é a Deus, aos santos e ao mundo. Como que é a vida do cristão? Primeiro vida com Deus, depois vida em família, vida com os irmãos. A gente falou sobre o papel do homem na vida comum, nos trabalhos domésticos, e depois de forma ao mundo, anunciar o evangelho. Então, a gente precisa entender que não adianta a gente querer produzir alguns frutos que são de relacionamento, são produzidos exclusivamente pelo relacionamento com Deus, tá bom? Então vamos ler Marcos capítulo 10, verso 46. É para mim um prazer estar lendo esse texto aqui com vocês, e eu sei que o Marquinhos Stanislau está assistindo a gente. E esse é um texto que marcou muito a minha amizade com o Marquinhos, que o dia que nós nos conhecemos eu estava pregando essa mesma mensagem. Marquinhos, já se passaram quase 10 anos que a gente se conhece, e eu continuo me encantando por essa palavra, e eu continuo todos os dias olhando para essa palavra e ficando impressionado, porque a palavra do Senhor é muito profunda. Amém? E um dia eu vou terminar essa mensagem. Eu acho que depois de pregá-la umas 200 vezes, um dia ela fica boa. Amém? Glória a Deus. Então, Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver,
e seguia Jesus estrada afora. Ó, o Marquinhos comentou aqui que isso foi em 2009, então faz mais de 10 anos já, né? A gente tá em 2020, fazem 11 anos que eu conheço o Marquinhos e essa mensagem eu já ministrava ela. Glória a Deus. Então, Marcos capítulo 10, verso 46. E a gente vai fazer uma leitura bem organizada, tá? Então é o seguinte, no livro de Mateus capítulo 20, verso 29, e no livro de Lucas capítulo 18, verso 35, também tem esse texto. Então, antes da gente avançar aqui, eu quero com você ajudar a compreender esses outros lugares que eles aparecem. Mateus, Marcos e Lucas e João são chamados livros sinóticos, ou seja, eles têm 4 pontos de vistas do mesmo texto. Tá? Então, como que o Mateus descreveu essa situação? Então, vamos olhar lá em Mateus capítulo 20, verso 29, tá bom? E eu quero ver se você encontra alguma coisa aí. Verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Irmãos, olha que situação. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 59, conta pra gente que tinha um cego em Jericó. Agora a gente está lendo aqui no livro de Mateus, capítulo 20, verso 29, tem 2 cegos de Jericó. Seria isso um erro na Bíblia? Seria isso um equívoco na Bíblia? O que vocês acham? Me escreve aí o que vocês vão pensando. Será que a Bíblia está errada? Ou, na verdade não era 2, era 1, era 2. Olha como é importante a gente ler a Bíblia de todos esses pontos de vista. E uma outra coisa importante é que o verso 29 diz que eles estavam saindo de Jericó e uma grande multidão acompanhava Jesus e os discípulos logo depois que eles saíram da casa da mãe de Tiago e João ali, né? E outro ponto que eu quero destacar é que Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Mas por que Jesus tocou os olhos? Porque ele estava condoído. Olha essa palavra que legal. Jesus estava sentido, Jesus foi afetado de alguma forma. Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 18, verso 35. Lucas, capítulo 18, verso 35. Mateus, Marcos, Lucas 18, verso 35. Então, recapitulando, o livro de Mateus e Marcos fala que eles estavam saindo de Jericó. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18. Aconteceu que, ao se aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. Agora, novamente, a gente tinha um cego só. Ufa, então não eram 2, eram 1. Mas aí a gente coloca um outro problema aqui para você que gosta de ler a Bíblia. Lá no livro de Mateus e no livro de Marcos, fala que ele estava saindo de Jericó. Aqui no livro de Lucas, fala que eles estavam se aproximando de Jericó. E diz que tinha um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciando-lhe que passava Jesus, o Nazareno, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava. Ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bruno, então me explica aí, é um cego, é 2 cegos? Quantos cegos tinha? Como que é essa história? Irmãos, é o seguinte, na beira dos caminhos de Jericó existiam vários cegos.
Então é muito provável que tenham sido 2 cegos, sim, que participaram desse processo de cura. Mas por que Marcos e Lucas eles destacam um desses cegos? E quando eles destacam um desses cegos, o livro de Lucas não traz um nome para ele, né? O livro de Lucas fala que ele era apenas um cego. O livro de Mateus também não nos traz o nome, visto que ele fala de 2 cegos. Mas o livro de Marcos me traz um nome para esse cego. Ele diz que tinha um tal de Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu. Então qual que é a história? Só para te explicar. Tinha uma Jericó ou tinha 2 Jericós? Tinha 2 Jericós. Uma é a capital romana, a chamada Jericó das Cores, certo? E outra é aquela Jericó que Josué destruiu, que a gente tem no livro de Reis. Os homens reconstruindo, e durante a invasão do Império Romano, essa Jericó foi novamente destruída. Então a gente tinha uma Jericó, que era uma central de cobrança de impostos, e uma Jericó, que era a Jericó original, totalmente destruída, os destroços. E entre essa Jericó romana e a Jericó original existia uma meio do caminho. Naturalmente, quem está saindo da Jericó romana, quem carrega o ponto de vista romano, está saindo de Jericó. Mas quem considera a principal a Jericó antiga, ele dizia está entrando em Jericó. Então é por isso que quando a gente lê aqui nessa Bíblia, nesses textos, a gente tem a impressão que os autores estão se contradizendo. Lembrando que Mateus era um cobrador de imposto judeu, então ele está olhando ali 2 cegos de Jericó, né? Ele está olhando os 2 cegos ali enquanto Jesus ia entrando em Jericó, né? Entrando nessa, porque para ele equivalia era Jericó, que era a cidade agora destruída, então para ele eles estão aliás, eles estão saindo de Jericó porque para ele o que valia era Jericó romana, visto que ele era cobrador de impostos. E para Marcos a mesma coisa. E Lucas, que era um médico que está ouvindo o relato das pessoas, as pessoas que deram esse relato para Lucas provavelmente falaram se referindo a Jericó, que era somente os destroços. Estão dando para entender? Estão conseguindo entender? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que esse cara, ele não está nem na Nova Jericó, nem na Antiga Jericó. Se você for ler no livro de Marcos, capítulo 10, diz que esse cara, ele estava assentado à beira do caminho. Lê comigo, Marcos 10, 46. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre esse polêmico lugar onde muitos cristãos estão assentados, na beira do caminho. Eles podem ver a multidão passar, mas a beira do caminho não é o lugar que Jesus tem pra gente. É claro que eu quero explorar isso de forma poética, de forma profética, que muitos cristãos hoje estão à beira do caminho. Eles já não mantêm mais as suas origens, eles já estão entre os destroços de uma vida que deveria ser uma vida que tinha uma história e estão se cedendo à Jericó romana, essa Jericó das cores. São pessoas que eles já não estão mais no mundo, mas ainda não levam o evangelho tão a sério. Irmãos, nessa situação aqui, quem estava à beira do caminho era um mendigo cego, filho de Timeu. Lembrando que apesar do nome, né, a gente tinha 2 ou tinha 1, provavelmente tinham vários, mas eles enaltecem esse um personagem, o Bartimeu, porque ele era um homem notório, ele era uma figura notória ali em Jerusalém, ele era uma figura notória ali nas redondezas de Jericó. Quem que é esse cara? Ele é o filho de Timeu. Quem que foi Timeu? Quando Roma invade Jerusalém, Timeu, comandando o destacamento de Betel, lidera uma revolta. O historiador Flávio Josefo escreve isso no seu livro, A História dos Hebreus, e ele liderando essa revolta, ele luta bravamente para que Roma não dominasse Israel. E não só foi vencido, como também pegaram os filhos deles, de Timeu, e arrancaram as córneas para que eles não fossem um revoltado, né? E o que quer dizer a palavra Bar, né? Porque a gente tem na Bíblia Bar Jonas, Bar Timeu, Bar Jesus. A palavra Bar quer dizer filho. Então, quando a gente está olhando aqui, ele não era conhecido por quem ele era. Ele era conhecido como sendo filho de Timeu. Por isso esse cara ganha destaque no cenário.
ele era o filho de Timeu, ele era o filho do cara que lutou, ele era o filho do cara que lutou bravamente e que agora não possui mais as suas córneas. Ele está parado à beira do caminho, cego e mendigo. E vale lembrar que quando Roma domina, esse menino agora não está só submetendo a sua vida ali à mendicância do Império Romano, né? Ele também precisava de uma licença para pedir esmolas, que era caracterizada por uma capa. Então esse menino ele usa uma capa com autorização do Império Romano para que ele pudesse pedir esmola. Então, o filho de um homem que tentou lutar bravamente pela liberdade do seu povo, agora ele está parado no meio do caminho, pedindo esmola com uma capa e cego, incapaz de ver, tá bom? E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade na nossa vida cristã, que muitos irmãos estão à beira do caminho. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. A Bíblia não fala assim para quem está limpo, ajude o sujo a se limpar. A Bíblia fala para que quem está limpo, limpe-se mais e quem está sujo, suje-se mais. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso objetivo principal é, diante de Deus, garantir a manutenção da nossa vida espiritual. Nós deveríamos ser o principal interessado em manter a nossa vida espiritual ativa. O que eu conheço de pessoas que estão parados no meio do caminho. Ele já não é mais do mundo, ele já não consegue mais pecar sem ter peso na consciência. Só que ele dentro da igreja, ele é uma subversão de cristão. Ele não nasceu de novo, ele apenas pratica, ele tem a Bíblia, mas não lê, ele fecha o olho, mas não ora, ele acompanha ali um louvor ou outro, ele frequenta um culto, ele quer uma palavra de Deus, ele quer uma bênção, mas ele ainda não se entregou por completo. E a palavra, ela me dá princípios suficientes que me fazem entender que eu só vou ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Pessoas que pararam no meio do caminho, que saíram das suas antigas vidas, caminhando em direção ao Evangelho, mas que não encontraram ainda força para abandonar tudo e seguir a Jesus. Pessoas que hoje, infelizmente, estão escondidos dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado. Pessoas que não estão levando a sério nada daquilo que o Senhor falava. Pessoas que não estão levando a sério o que o Senhor tem para nós. Pessoas que não estão entregando por completo. Irmãos, não podemos parar no meio do caminho. Tem cara que ele para no meio do caminho da oração. Como que se para no meio do caminho da oração? Ele começa a orar, mas ele não tem força para concluir. Ele não tem força para terminar. Ele não tem força para ir até o fim. Ele não tem força para continuar. Ele não tem força para concluir aquilo que o Senhor colocou. É aquele cara que ele acorda um dia e fala, hoje eu vou ler a Bíblia inteira. Ele não consegue terminar o livro de Gênesis. Ele para no meio do caminho. Ele vê todo mundo passando, mas ele mesmo nunca conquista. Ele vê todo mundo passando, mas ele mesmo nunca desfruta. Irmãos, o que tem de pessoas que não conseguem concluir aquilo que terminam? É claro que aqui a gente vê claramente que a vida desse jovem, né, o Bartimeu, então chamado, sabendo que Bartimeu não era nome, esse jovem aqui, que a Bíblia não nos traz o nome dele, ele era conhecido pela identidade do pai dele. E a identidade do pai dele, por não ter dado um destino claro, cegou esse menino. Ele teve as córneas arrancadas, ele está parado à beira do caminho, ele não conseguiu desfrutar. É importante destacar como as nossas relações familiares são poderosas para nos dar destino ou não. O que tem de pessoas que foram cegas pelo lar que viviam, pela história dos seus pais, o que tem de pessoas que são sempre conhecidas pela tentativa e fracasso do seu pai e estão limitadas nesse lugar de cegueira, estão limitadas pelo lugar aonde elas veem todo mundo passando, elas não conseguem concluir nada. Irmão, talvez você seja assim, você já parou para pensar? Tudo que você começa, você não conclui. Você vê todo mundo, você se inspira, mas você não consegue dar continuidade. São pessoas que têm muita iniciativa, mas a gente brinca, né? Não tem acabativa. Ele não conclui nada, ele não vai até o fim, ele não é fiel em nada que ele começa. E o Senhor, ele tem nos chamado para perseverar até o fim. O cristão, ele tem que ser aquele cara que ele vai perseguir a perspectiva que Deus deu até o fim. Irmãos, não podemos ser pessoas que vão oscilar, ora estão bem com Cristo, abundantes, ora estão depressivas. Tem irmãos, a gente sempre comenta, que se você olhar o Instagram, ou o Facebook, ou o WhatsApp dele, numa linha cronológica, você percebe o quão instáveis são os seus pensamentos.
São pessoas que num dia estão debatendo política, no outro dia estão pensando em suicídio, no outro dia estão dando lição de moral, no outro dia já estão postando uma música mundana e uma frase de um pensador que não tem nada a ver com Cristo. A nossa incoerência é denunciada. Olha só o que esse texto está me dizendo, que mendicância, falta de visão, falta de destino e a capacidade de não viver alguma coisa até o fim são todas coisas totalmente ligadas. O que tem de gente que o máximo que ele tem é a capa da mendicância. Santo Deus. Ele não consegue passar por nada além disso. Tudo que esse cara tem é uma capa. Irmão, essa capa é a capa que te caracteriza. Tem gente que está usando uma capa dentro da igreja. Ai, são os falsos. Não, são aqueles que se auto-intitulam alguma coisa. São aqueles que receberam um rótulo. Tem gente que dentro da família, todo mundo falou, esse aí vai ser bandido, esse aí vai ser ladrão, esse não vai dar em nada. E a pessoa se acomodou no meio do caminho com a capa. Irmãos, não tente sobreviver no meio do caminho. A mendicância espiritual é um negócio que está destruindo muitas vidas. Tem pessoas que eles, mesmo dentro da igreja, estão parados à beira do caminho e se conformaram em ser mendigos espirituais. Eles vivem às margens do evangelho. Eles vivem às margens da mesa de Cristo. Deixa eu te falar, um dia colocaram uma mulher e falaram para Jesus, essa mulher aí você vai deixar subir na mesa? Jesus falou, com certeza, coloque ela na mesa. Jesus na discussão, é aquele texto em que Jesus fala assim, os cachorrinhos, como te chamam, mulher samaritana, eles comem das migalhas que caem no chão. E Jesus traz aquela mulher para um lugar na mesa. O que eu tenho percebido que tem gente que fica vivendo de migalhas de espiritualidade. Verdade. Tá esperando o próximo culto espiritual, tá esperando o próximo avivamento, tá esperando o próximo pastor de fora, a próxima mensagem impactante. Ele tá parado à beira do caminho, alguém precisa tirar ele de lá, porque senão ele não vai concluir, ele não tem propósito, ele não consegue ver um palmo adiante. Esse menino está parado à beira do caminho. Bruno, mas o texto não enfatiza tanto essa questão da beira do caminho. Por que você está enfatizando tanto a questão da beira do caminho? Porque tem cristãos que começaram e não concluíram o seu entendimento de evangelho, e eles pararam toda a sua família. É aquele cara que fala assim, agora eu vou começar a orar pelo meu filho todo dia antes de dormir. Ele ora 1, 2 dias, mas ele não tem continuidade. Como que Jesus resolve isso, né? Então, primeiro, esse cara ouve que era Jesus, o Nazareno. Ouve que era Jesus, o Nazareno. Se esse menino é mesmo filho de Timeu, ele é mesmo filho de um líder de um destacamento militar de Betel, com certeza esse menino, quando ele fez os seus 13 anos, quando ele fez 13 anos, ele participou de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Como que funciona isso? O menino até os 12 anos de idade, ele é considerado criança. O responsável pelos pecados dele é o pai dele. Quando ele faz 13 anos de idade, aquele menino é considerado homem. Não existe adolescência na Bíblia. Aquele menino com 13 anos de idade, ele já conhece a Bíblia. Aquele menino com 13 anos de idade, ele já conhece a Torá de Deus. Com 13 anos de idade, ele já decorou os 613 dogmas judaicos. As 613 leis principais. Aquele menino com 13 anos de idade. Por que eu digo isso? Porque Jesus com 12 já estava no templo debatendo. O menino com 13 anos de idade, ele já era homem e agora responsável pelos seus pecados. A tradição da igreja de batizar a pessoa só depois dos 13 está muito relacionada com bar mitzvah, né? Bar mitzvah se for menino. Se for menina era a bat mitzvah. Era uma celebração, com festas. Era celebrado o momento que o menino vira homem. Então imagine esse daqui celebrando o fato de que virou um homem. Conhecendo a palavra, conhecendo a Torá, conhecendo o texto de Moisés, toda a profecia que Moisés fez a respeito do Messias que havia de vir. Imagina ele conhecendo a lei, conhecendo os profetas, ele sabendo o texto de Isaías 53, ele sabendo todas as profecias, ele tendo lido o Salmo 22, que é uma profecia clara com elementos do Messias. Imagina ele sabendo tudo aquilo. E agora ele ouve uma multidão atônita que seguia Jesus clamar por ele. E aí ele cai aqui nessa situação de perguntar, quem é esse cara que está vindo aí? E todo mundo diz, é Jesus, o Nazareno. E eu gosto desse jogo de palavras. Porque de um lado você tem esse menino perguntando, quem é? E alguém dizendo, é Jesus, o de Nazaré. Você lembra quando lá na Bíblia Felipe perguntou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um gueto ali, era a comunidade. Nazaré era a cidade pequena.
Só que para muitos o que Nazaré era um pejorativo, para quem conhecia a Escritura sabia que ele seria chamado Nazareno. E quando o menino aqui ele vê, e eu quero destacar para o quanto de inteligência que existe nesse menino, e daqui a pouco eu vou falar do outro cego que estava do lado dele, porque muito provavelmente foi esse menino que influenciou o outro cego no clamor dele também. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse texto, Jesus, filho de Davi, deixa eu achar a referência aqui, no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 5. Deixa eu só ler se é isso daqui mesmo. Jeremias, capítulo 23, verso 5. Estão acompanhando aí? Glória a Deus. Acho que deu uma travada aí. Ou eu estou de cabeça baixa. Jeremias capítulo 23, verso 5 diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará justiça, juízo, e já justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será esse o nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo quanto vive o Senhor, que me fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que me fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado, e habitarão sobre a sua terra. O que Jeremias está profetizando aqui no capítulo 23? Que haveria de vir um rei que livraria Israel de toda a opressão e de toda a injustiça. Esse seria um filho de Davi. Quando a gente está lendo aqui no livro de Marcos, no verso 10, no capítulo 10, verso 47, esse menino gritando, filho de Davi, esse menino na verdade está reivindicando todas as profecias a respeito do Cristo que havia de vir. Então ele ouve todo mundo dizendo: quem é esse que está vindo aí? E as pessoas dizem: é Jesus o filho de Davi. É Jesus, aliás, é Jesus o Nazareno, né? Eles não dizem é Jesus o filho de Davi. É Jesus o Nazareno. E quem que é esse Nazareno? É ele, aquele cara que lá no casamento, na boda de Caná, transformou água em vinho. Quem é esse Jesus? Esse é o Jesus que vem curando os enfermos. Ele vem levantando. Lá em Jeremias 23, e muito provavelmente esse jovem, que a Bíblia não diz o nome, mas que a gente costuma chamar ele de Bartimeu, ele sabia o texto de Jeremias 23, que além de uma advertência contra os malpastores, era uma profecia a respeito de que Deus levantaria Davi, um novo Davi, um servo que regeria. A gente também tem a mesma profecia em Salmos, que diz assim: Davi, o teu reino jamais vai ter fim, e vai vir de você alguém que vai reger as nações com vara de justiça. Agora está lá o cego, vendo um momento de opressão estabelecido naquele lugar, e ele tem então o entendimento de que aquele que todo mundo chamava de Jesus de Nazaré, na verdade ele era o filho de Davi. O que quer dizer isso? Isso é muito legal. Eu quero que você analise o seguinte: quando ele fala filho de Davi tem compaixão de mim, a Bíblia diz o seguinte, verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ler com você um outro texto que está, deixa eu só achar aqui, em Mateus, capítulo 15, verso 22. Quando a gente vê a mulher cananeia, aqui no Mateus 15, verso 21, tá? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando a gente vai ver no livro de Mateus o texto dos dois cegos,
ele está no capítulo 20. Então vamos lá. No capítulo 15, a mulher cananeia diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando chega no capítulo 20, essa história muito provavelmente já era conhecida. Então provavelmente alguém disse para ele. Um dia ele entrou na casa de uma mulher cananeia e repreendeu a filha que estava enferma, tirou todos os demônios daquela menina, curou aquela criança. Então agora o cego, além de se apoiar na profecia de Jeremias, ele está contando com testemunho público, ele está dizendo da mesma forma como ele chamou. Ele está reivindicando o Cristo que se manifestou naquele lugar. Em outras palavras, é como se aquele cego estivesse dizendo: Cristo que se manifestou na vida da mulher cananeia se manifesta também na minha vida, porque da mesma forma como ela cria que você é o Messias, o filho de Davi prometido, eu também creio. Quando as pessoas tentam calar o cego de Jericó, qual é a mensagem que elas estão passando? Elas estão passando, na verdade, a seguinte mensagem: Ei, cego, para de falar isso, porque hoje nós vivemos sob o domínio do Império Romano. Você dizer que ele é o filho de Davi, você está dizendo que ele então é rei, que ele deveria então estar no trono, que ele vai tomar o trono de Roma. E todo mundo sabia que a profecia era um rei que viria e lutaria e subjugaria todas as nações. Quando a gente fala de Cristo como rei, um dos pontos pelos quais os judeus não criam e não creem, alguns deles, é porque eles estavam esperando um rei triunfante. E eles viram um Messias sofredor. Que, diferente da perspectiva dele, triunfa, mas triunfa na cruz. Então esse nosso rei manso e humilde, de bom nome, ele é o cara que o cego de Jericó está, neste momento, entronizando ele. O que isso dá pra gente trazer pra nossa vida? Tá? Tem gente que Jesus, pra ele, é o Nazareno. E só. Quem não tem base das Escrituras, olha para aquele fazedor de milagre e diz: cara, ele é só um Nazareno, ele não é o marceneiro que estava ali? Ele é uma pessoa que impressiona. Quem está olhando Jesus como, sem uma leitura bíblica, sem uma visão bíblica, sem uma revelação do Espírito Santo, entende que ele é um marceneiro em ascensão. Mas quem entende pela perspectiva bíblica, entende que ele não é um marceneiro em ascensão. Ele é um Deus humilde. Glória a Deus. Olha que diferente. Todo mundo acha que o Evangelho é a história de um homem que virou Deus. De um marceneiro promovido a filho de Deus. Nunca foi essa a história do Evangelho. A história do Evangelho começa antes. A história do Evangelho é de que Deus se fez homem. Aleluia. É um Deus que se esvaziou e fez homem. Quando eles olham na perspectiva do Jesus Nazareno, eles estão dizendo assim: o princípio dele é em Nazaré. Quando eu olho no filho de Davi, alguém está dizendo: o princípio dele é no centro da vontade de Deus. O princípio dele é na eternidade. E ele é o cara lá que Salmos escreveu, o Davi escreveu em Salmos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então tem gente que Jesus, ele é um mero resolvedor de problemas. Mas olha que maravilhosa essa história. Uma multidão de cegos não pôde ver. E aí Deus revela quem ele é para um deficiente visual. Entende isso? Uma multidão de cegos não conseguem ver. E Deus revela com clareza quem ele é para um deficiente visual. Te pergunto, quem que tá cego aqui nessa história? O que tem de gente que com os dois olhos não conseguem perceber aquilo que é o óbvio. O que tem de pessoas que pararam no meio... Irmão, se tem uma coisa que tira a gente do meio do caminho, é o entendimento de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. É verdade, Jesus. É tão poderoso esse texto que eu vou dar um spoiler aqui pra você, tá? Jesus não olha pra ele e fala assim: vai, a tua fé te curou. Jesus olha pra ele e diz: vai, porque a tua fé te salvou. Porque é impossível um cara com entendimento abundante de quem Cristo é não viver uma completa restauração. Aleluia. Isso me fala de uma coisa muito poderosa. Tem gente que quer ser curada, mas não quer ser salva. Cura física é uma ação de Deus para produzir na gente o principal, que é a salvação. Ele não é o curador, ele não é o Nazareno curador. Ele é o filho de Davi que salva. Entende isso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Está conseguindo acompanhar comigo? Quem Jesus é na tua casa? Pelo amor de Deus, não me diz que ele é só a sua religião de domingo. Pelo amor de Deus, não me diz que ele é o culto que você frequenta. Que você vai lá e dá o dízimo pro pastor. Pelo amor de Deus.
Você precisa entender de quem nós estamos adorando. Nós não estamos adorando um cara que tem início em Nazaré, a gente está adorando um cara que tem início na palavra de Deus, na profecia. Ele é aquele que havia de tirar o pecado do mundo. Você entende quem é que você está falando? Tem gente que reduz a graça de Jesus a um mero fazedor de milagres. Tem gente que reduz Jesus a um garçom que te serve em troca de 10%. Mas tem gente que quando olha para ele, os seus olhos conseguem ver o descendente de Davi, o Deus da promessa, o filho de Davi, aquele que restauraria Israel, que tem poder para restaurar. Esse cara não precisou que Jesus triunfasse ou vencesse o exército romano para conhecer quem ele é. E todo aquele que conhece quem Jesus é, ele tem a sua vida restaurada. A nossa restauração não está em pedir um milagre para Jesus, mas em reconhecê-lo. À medida que a gente reconhece, a gente começa a pulsar essa restauração. As pessoas estão calando. Ei, cara, para de falar isso. Você está falando uma bobeira. Você está entronizando esse cara. Você está assemelhando ele a um rei. É como se Bartimeu gritasse cada vez mais. Filho de Davi. Agora ele não já fala mais nem Jesus. Ele tira o Jesus da frente. Na segunda vez que ele grita, o Marcos descreve que ele só gritou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o que faz mais barulho? Pelo amor de Deus. Uma multidão calando um cego ou um cego gritando? Qual faz mais barulho aí na sua cabeça? Tem uma multidão que está seguindo Jesus, passos, barulhos, pessoas gritando, crianças chorando, o pão, a galinha correndo para um lado, sei lá, imagino que deve ter uma galinha ali do lado, né? Sempre tinha nos filmes que eu assistia, então deve ter um mercador, uma pomba, um bode, e aquela bagunça, e todo mundo no meio do caminho, uma cidade cheia de entulhos, cegos gritando, pessoas atrás, o Império Romano, guardas fazendo escolta, aquela multidão, e tem um cego no meio do caminho gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, eu tenho algumas coisas na Bíblia que me deixam impressionantes. Essa relação de como Jesus ele podia ser tão poderoso, como ele podia ser tão idôneo, sendo um Deus que se esvaziou da sua glória. Sabe, eu fico impressionado, porque a Bíblia diz assim, ninguém pode fazer esses sinais se não for da parte de Deus, se Deus não for com ele. Mas eu me impressiono que ele havia esvaziado da sua glória. Se esse homem esvaziado da sua glória, ele podia fazer tantos sinais, quem ele não é cheio da sua glória? Quem ele não é com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação da terra? Você entende quem é o Jesus que a gente está falando? Pelo amor de Deus, deixa eu te dizer um negócio. Na criação, Deus ele está dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós fomos feitos à semelhança do Filho, porque o Filho é a semelhança do Pai. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Romanos capítulo 1 diz que tudo que de Deus se pode conhecer, nele foi revelado. Você entende quem é esse Jesus? Aí a gente tem passagens na Bíblia que são poderosas demais, são glória a Deus. Escreve glória a Deus aí, para ficar registrado que você deu um glória a Deus. Escreve aleluia, manda aí, grita aí a Jaque, fala em língua estranha, pelo amor de Deus. Você tem que entender que ele é o filho de Davi, ele é o Deus da promessa, ele é o provedor, ele é aquele que homens morreram pela esperança daquele que havia de vir, e nós vivemos na esperança daquele que já veio. Eu tenho certeza que Abraão adoraria estar vivo para ouvir ele dizer, está consumado. E nós vivemos e somos aqueles que caminham na fé daquele que um dia gritou na eternidade, está consumado. Você entende? Sabe quem é que lutou com Jacó no Val de Jaboque? Era Jesus, na sua pré-existência. Sabe quem é que entrou com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Era o nosso Jesus, na pré-existência dele. Sabe quem é que foi lá com Daniel na cova dos leões e calou os leões, botou os leões para jejuar? Aquele que até os leões jejuam era o leão da tribo de Judá, era o nosso Jesus. Quem é aquele que abriu o mar vermelho, o anjo que ia adiante do povo mostrando o caminho e aquela que ia atrás do povo apagando a história que ficou para trás? Era o nosso Jesus. O que eu quero te dizer? Jesus não é um marceneiro em ascensão, ele não está presente, a Bíblia não é um conjunto de 66 livros desconexos, a Bíblia é a história de um Deus
que por toda a história está perseguindo o coração do homem porque ele deseja buscá-lo e salvá-lo. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele é desde o princípio. Se você ler as páginas do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 15. Ó Adão, você pecou. A serpente, ela vai ferir o teu calcanhar, mas eu vou levantar alguém que vai ferir a cabeça da serpente. Aleluia. Quando o homem peca... Oi? 5 minutos? 5 minutos? Não, vai meter fogo no arraial hoje aqui. O negócio vai ter batismo com o Espírito Santo pela internet. Mark Zuckerberg vai se converter ouvindo essa pregação. Glória a Deus. Então, peraí que eu me perdi e voltei. Ele está em toda a criação. Ele está em toda a história da Bíblia. Ele está com Moisés. Ele é aquela pedra que Moisés foi lá e bateu. A pedra que saiu água. A Bíblia diz que era ele. Ele é aquele que faz a vara de Arão florescer. Ele sempre esteve presente na nossa história. E agora ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Sabe, eu quero que você pare aqui. Você precisa entender o poder que há no nome dele. Jesus é o filho de Davi. Jesus é toda a profecia cumprida. Ele é a plenitude da divindade. É aquele que havia de salvar. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele que ele pagou o alto preço pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É ele. Quando ele está dizendo, ele está convergindo. Ele está dizendo, por 13 anos da minha vida eu estudei me preparando sobre toda a Torá. Mas o que eu não sabia é que essa Torá que eu estudei no livro, ela sai da sua boca como uma espada afiada de 2 gumes. O que eu não sabia é que todos nós nos reuníamos em torno daquilo que ouvíamos falar e você traz a revelação daquilo que é o princípio do reino dos céus. Tá todo mundo muito impressionado. Jesus, ele é maravilhoso demais. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que quando ele se manifesta na visão dos querubins, a borda dele enchia o templo. A Bíblia também diz em Isaías capítulo 6, quando ele se manifesta, a borda dele enchia o templo. Quando a gente vê aquela mulher tocando, a mulher do fluxo de sangue, tocando na orla do vestido dele. Rapaz, ela tocou na orla daquele que enche o templo. E as colunas se movem. Ela tocou na orla do cara. E como que ele discerniu o toque da mulher na orla do vestido? Foi com a mesma capacidade que ele discerniu o grito do cego no meio da multidão. Entende isso? O grito do cego fala mais alto ao coração de Jesus do que as muitas palavras daqueles que enxergam, mas não veem. O grito de um homem cego parado à beira do caminho. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou e disse, chamai-o. E as mesmas pessoas que agora o calavam, chamam. As mesmas pessoas que diziam, shh, não chame ele de rei, filho de Davi, chegam no cego e disse, tem de bom ânimo, ele te chama. Levanta-te, ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Coisas que eu aprendo quando você reconhece que ele é o filho de Davi. Coisas que acontecem na sua vida. Primeira coisa que acontece na vida desse cego. Ele se levanta. Glória a Deus. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não sei se isso te empolga da forma como me empolga. Eu acho que eu estou muito empolgado hoje. Glória a Deus. Mas ele levanta o caído. Sabe? Eu gosto muito dessa expressão porque eu lembro de mim. Ele pega do monturo e põe de pé. Ele usa o menino para matar o gigante. Ele levanta aquele que era pecador, rabisco da terra, coloca o cara de pé. Ele pega a prostituta, usa a prostituta para calar o fariseu. Caramba, velho! É muito legal. Levanta, aí quando ele levanta, olha que maravilhoso, lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Meu Deus, o povo falou, levanta. Ele, primeira coisa para levantar, gente. Que é a primeira coisa, olha na sua Bíblia, eu não vou falar não, olha aí na sua Bíblia. A primeira coisa que aconteceu antes dele se levantar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Verso 50. Alguém arrisca? Ele lança a capa. Ele perde o direito de pedir esmola. Ele perde a identidade de mendigo. E talvez é isso que impede ele de ficar de pé. Claro que ele não ia poder sair andando, tateando. Ele não tinha uma bengala, não tinha um cão-guia na época, né? Pra poder guiar ele no meio da multidão. Mas ele larga a capa. Meus irmãos, a gente estava falando ontem aos homens sobre pecados na área sexual.
Tem muita coisa na nossa vida que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a capa. Glória a Deus. Você tirou a capa, você levanta. E quando ele tira a capa, tem um detalhe quando ele se levanta. Ele levanta de um salto. O cara dá um pulo quando se levanta. Irmão, pelo amor de Deus, tire a sua capa de mendicância. Para, pelo amor de Deus, de pedir esmola espiritual. O que é esmola espiritual? É o irmão 6 horas, né? 6 horas por mim? Ô, 6 horas? 6 horas por mim? Ora por mim, ora por mim. Irmão, deixa eu te falar um negócio. É claro que a gente vai orar por você. Mas oração de ninguém vai substituir a tua oração. Verdade, Jesus. Tem gente que não quer ajuda. Tem gente que quer ser carregado no colo. Ele não quer um salvador, ele quer uma babá. Irmãos, tira a capa. Tira. Primeira coisa, quer se libertar do pecado? Tira a capa. Como que eu tiro a capa? Levanta. Cara, a verdade de quem você é. Glória a Deus. Tira os rótulos. Tira as mentiras, tira os pecados. O diabo fica pondo rótulo na gente. Você é pecador, você não vai dar certo, você é mentiroso, você é isso, aquilo. Tira a capa. Tira a capa da mentira, a capa da falsidade. Tira a capa. A gente tem tanta capa boa na Bíblia, né? A gente tem a capa que era a túnica de várias cores de José, a gente tem a capa de Elias, a gente tem a capa dos homens, dos patriarcas, mas aqui a gente está falando de uma capa que era a capa romana, a capa da mendicância. Você precisa se livrar da capa. Você precisa se livrar dos restos Aleluia. da vida passada. A gente tem um cego que abre mão da capa, mas um menino rico que não abre mão da riqueza. É verdade, Jesus. Qual tinha mais? Qual abriu mão de mais? Onde o coração está. Irmão, era tudo que ele tinha. Sabe a oferta da viúva pobre? Ela valeu mais do que os sacos de dinheiro porque ela era tudo que ela tinha. É engraçado. Às vezes a gente deixa de entregar tudo por Jesus porque acha que tem alguma coisa. Verdade, Jesus. Irmão, larga tudo. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa. Quer colocar condições para Deus agir. Ah, Senhor, liberta dos meus pecados. Mas não agora. Pera aí. Libertando, né, Jesus? Não precisa libertar tudo. Libertar assim da noite pro dia também, né? Cara, o cara largou a capa e levantou de um salto. Irmão, como eu quero que isso aconteça na nossa vida. Eu quero ver gente saltando. Só que para ter gente saltando tem que ter capa caindo. Só existe gente pulando onde tem capa caindo. Davi disse, quando eu te escondi os meus pecados, a tua mão pesava dia e noite. Mas quando eu confessei, fui liberto. Glória a Deus. Alcancei misericórdia. Glória a Deus. A gente precisa deixar as capas cair. Eu creio, Jesus. Tem que ter capa caída no chão. Onde Jesus passa é isso, não é só a multidão gritando, é capa caindo para tudo quanto é lado. Aleluia. A ponto desse cara influenciar o outro cego a entender a mesma coisa. Agora são dois cegos clamando. Aqui fala especificamente da cura desse cego aqui, o tal do Bartimeu. Mas com certeza tinha esse outro cego. E talvez podiam ter mais cegos, podiam ter pessoas. Mas o que eu sei é que se esse cara tem destaque no cenário da palavra, é porque com certeza a primeira capa a cair foi a dele. Glória a Deus. Porque o primeiro cara a reconhecer Jesus sempre é o primeiro que deixa a capa cair. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele foi ter com Jesus e perguntou a Jesus, que queres que eu te faça? Irmão, essa pergunta de Jesus também é uma pergunta muito legal. Jesus é uma pessoa... Como eu amo Jesus, irmão. Você ama Jesus também? Porque ele chega pro cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Imagina o cego respondendo, pô Jesus, como assim você quer que eu faça? Eu quero ouvir. Não, eu quero ver, né, Jesus? Eu quero a bicicleta, Jesus. Não, o que essa pergunta me mostra é a necessidade de oração. Você acha que Jesus não sabia da necessidade do cego? Se ele discerniu o grito do cego no meio da multidão, você acha que Jesus não sabia da necessidade do cego? Mas tem coisas, a Jaque estava pregando isso para as mulheres, né? O poder da oração, da insistência, de ir todo dia ali. Tem coisa que Jesus vai fazer através da sua palavra. Olha isso que poderoso. Tem realidade que Jesus só vai trazer à tona quando sair da sua boca. Glória a Deus. No estudo de hoje de manhã a gente falou que nós somos responsáveis pelas nossas palavras também, né? Que há juízo sobre as nossas palavras. Por que Jesus simplesmente não cura esse cara? Qual a lição por trás disso? Jesus está dizendo, eu preciso que saia da sua boca. Glória a Deus. Mas é maravilhoso, porque essa boca já tinha saído que ele é filho de Davi. Então esse cara não tem dificuldade de dizer, mestre, que eu torne a ver. E o mestre na tua Bíblia está com que letra?
letra maiúscula, porque esse mestre aí, mais uma vez, ele aponta Jesus ou uma figura de uma figura messiânica, uma figura de autoridade. Ele está dizendo, mestre, que eu torne a ver. Por que eu torne a ver? Porque que se você for ler aqui no livro de Mateus, quando fala desse mesmo texto, onde que estava aqui? Mateus, me ajuda aqui, Mateus 20, verso 29. A resposta é, Senhor, que se nos abra os olhos. Mas quando a pergunta está aqui, no Marcos capítulo 10, ele diz assim, Senhor, que eu torne a ver. Em algumas traduções, que eu volte a ver. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Que ele está dizendo, um dia eu já vi. Eu quero ver de novo. Glória a Deus. Irmão, é maravilhoso Jesus que dá vista aos cegos. Mas eu também amo Jesus que devolve vista àqueles que se tornaram cegos no meio do caminho. Eu amo o Jesus que dá vista aos cegos. Mas eu amo aquele que pode voltar a dar vista aos cegos. Eu amo aquele que abriu os olhos dos cegos uma vez. Mas eu amo aquele que pode dar vista aos cegos de novo. E 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 de novo. Eu amo aquele que me chamou para começar. Mas eu também amo aquele que pode me chamar de novo. E de novo. E de novo. O Deus. Que oração corajosa é essa? Que eu torne a ver. Que eu volte a ver. Glória a Deus. Então, disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e foi embora. Tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe por que Jesus quer te restaurar, meu irmão? Para você parar de ficar na beira do caminho e voltar a andar com ele. Glória a Deus. No começo desse texto, o cara tá na beira do caminho, é um mendigo. No final da história, ele é um homem convicto de quem Cristo é. E agora está caminhando. Eu fico muito curioso, de verdade, para saber quem foi esse homem na história da Bíblia. Eu não sei se esse rapaz, ele depois vira um personagem importante lá na frente. Eu não sei quem que ele é. Eu queria muito saber o fim dessa história. Porque, só para a gente explorar um pouco, olha só o que está escrito em Isaías 11. Isaías, capítulo 11. Está escrito assim, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Irmão, ele é aquele que julga em favor do pobre. Glória a Deus. Você imagina a alegria daquele cego clamando por ele? Filho de Davi, filho de Davi! Ele é aquele que julgou, agora ele se levanta, não só mais convicto das profecias, mas convicto da realidade da palavra que ele estava vivendo. Ele é o filho de Davi, amém? O renovo, o rebento. Rebento, bom, o Breno falou que pode virar vigília, então ninguém aqui está autorizado a me parar mais hoje, hein? Hoje nós vamos que vamos. Outro texto pra gente ler. Feriado amanhã. Feriado amanhã? Ih, é verdade, feriado amanhã, hein? Ó, vai virar vigília mesmo. A gente leu Jeremias 23, né? Então agora a gente vai ler Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34,
23. Quando está falando sobre os pastores infiéis de Israel, ele vai e traz uma profecia. Olha que maravilhoso. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu pastor, servo de Davi, é que apacentará, e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. Está falando das ovelhas, de que o lobo pararia, o lobo morreria. Ele é o pastor que tira os lobos do meio do rebanho. E diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer chuva a seu tempo e serão chuvas de bênção. Glória a Deus. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra a sua novidade. E estarão seguras na terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que escravizam. Você entende toda a expectativa em cima do filho de Davi? Você entende isso? Toda a expectativa em cima desse Jesus, que ele é o filho de Davi. Ele é o bom pastor que vai conduzir as ovelhas, vai afastar os lobos. Deixa eu te dizer um negócio. Afastar os lobos do meio do rebanho não é só um trabalho do meu como pastor, ou seu como internauta. Afastar os lobos dos meios das ovelhas é um trabalho de Cristo. Glória a Deus. Ele é o bom pastor que vem e quebra o povo do jugo, quebra o povo do juízo. Ele veio para salvar, ele veio para tirar a gente debaixo do juízo de escravidão. Ele quer pegar o cego, levantar o cego e fazer o cego agora andar no meio do caminho. Imagina o testemunho desse cara andando. E eu imagino o seguinte, um dia Jesus está lá, deixa eu ver se tem uma outra passagem aqui na frente. A purificação do templo, a parábola dos lavradores. Eu imagino que esse cara está aqui entre os 120 que seguiu Jesus. Não é possível que esse cara volte a abandonar. Quer ver? Vamos achar um momento aqui. Um pouquinho mais para frente. Marcos, capítulo 12, verso 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como que dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor, palavra de Davi, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E grande multidão o ouvia com prazer. O que Jesus está ensinando para os escribas? Davi chamou, esse que vocês chamam de filho de Davi, de Senhor. O que ele está dizendo? Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sou filho de Davi, mas eu sou Senhor sobre Davi. Agora, imagina a situação, é que eu gosto de imaginar essas coisas. Imagina o seguinte, Jesus falando isso e o cego sentado ali do lado. Imagina o efeito desse cara. O cara falando, será mesmo? O que Jesus está dizendo? Aí o cego cutuca alguém e diz assim: cara, eu era cego. Eu era cego, ele me curou. Eu era cego, agora eu estou vendo. Irmãos, eu quero profetizar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que esse Jesus que nós servimos, o Filho de Davi que ressuscitou, ele é o Senhor sobre a nossa casa. Ele é Senhor sobre a sua vida. Eu quero te convidar a, nesse momento, eu não queria que você orasse pelo Nazareno, pelo Jesus que mora logo ali, o Jesus da Nazaré que não pode vir algo bom. Eu queria que você orasse pela sua casa, convicto de que o Filho de Davi está aqui nesse lugar. Se ele ouviu o cego no meio da multidão, com certeza ele pode te ouvir. Eu sei que tem milhões de igrejas que estão reunidas nesse momento. Milhões de pessoas que estão reunidas para ouvir a palavra, acessando por causa da pandemia, talvez um culto online. Mas eu tenho certeza que Jesus é aquele que pode te ouvir. Aleluia! E não confunde a sua voz em meio a muitas. Ele é tão maravilhoso, tão onipotente, onisciente, onipresente,
que Ele consegue ouvir a sua oração. Eu creio, E a oração de papai. tantos outros nesse exato momento. E Ele não confunde a voz de ninguém. E enquanto você ora, Ele ainda consegue fazer com que você se sinta especial. Eu quero fazer o papel de multidão e olhar para você e dizer: levanta porque o Mestre te chama. Levanta porque o Mestre te chama. Levanta porque Ele te chama para a vida. Lança a capa, dá um pulo. Vem porque Ele quer olhar para você e dizer: a tua fé te salvou. Esse que abriu os olhos dos cegos, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar, Ele pode fazer nova todas as coisas. Jesus está aqui nessa noite. Começa a orar pela tua casa. Aleluia. Ora como quem acredita que vai encontrar. Ora como quem entende porque Ele é. Porque quem entende quem Ele é pode falar e com certeza será ouvido. Pode buscar e com certeza encontrará. Eu quero que a gente viva aquele texto de Ezequiel. Chuvas de bênçãos. Tem que ter chuva de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Por quê? Porque o reino dele está sendo estabelecido na nossa vida. Consegue orar? Pega na mão da sua família, pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus. Se você tem língua estranha, fale em língua estranha. Se você tem palavras de exaltação, o exalte, o adore, diga quem Ele é nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti. Jesus, Filho de Davi. Eu sei que o Senhor tem poder para libertar. Eu sei que tem muitas pessoas, Pai, que estão paradas à beira do caminho, que não conseguem concluir. Mas, Pai, ao invés de tentar mais uma vez, hoje nós queremos ouvir o Teu chamado. Vem, o Mestre te chama, levanta, Ele te chama. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nos encontra nos meios dos caminhos, encontra aqueles que estão parados, encontram aqueles que não conseguiram se consolidar na fé cristã e na vida cristã. Encontra, Senhor, esse homem que está lutando para manter a sua família de pé, essa mulher que está lutando para manter a sua família de pé, que meio em tantas crises ele continua orando, ela continua orando, Jesus. Essa pessoa que já tentou tantas vezes, Pai, pela força do seu braço e não conseguiu, hoje o Mestre te chama, levanta, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta famílias, restaura, abre os olhos dos cegos, Pai. Pessoas que já não enxergavam mais a vida real, Pai. Abre os olhos do cego. Em Mateus diz que o Senhor tocou-lhes, Pai. Se alguém precisa de um toque especial, toca nos olhos, toca nas pessoas nessa noite, Jesus. Para que o Teu nome, Pai, seja entronizado. Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi. Você não é um mero Deus, você não é mais uma religião. Você é o Deus que havia de vir. A promessa do Deus Altíssimo, Deus conosco. Aquele que está cheio dos 7 Espíritos de Deus profetizado em Isaías. É o Senhor, Filho de Davi, o rebento de Davi, o cetro de justiça que rege a nossa vida com justiça. A minha vida, a sua vida está debaixo de um governo, de um rei, que teu reino jamais terá fim, e ele destrói todos os inimigos, ele destrói todos os reinos opositores, todos os ídolos, para que o seu nome seja exaltado para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um glória a Deus aí. Se eu estivesse na igreja eu ia falar aplauda ao Senhor, mas dá um grito aí na sua casa, glória a Deus. Jesus está te perdoando nessa noite, cara. Você que está escravo do pecado há tanto tempo, Jesus está te perdoando. O jugo de escravidão foi quebrado, a capa caiu no chão. Glória a Deus. Jesus está santificando a tua vida, cara. Levanta para nova vida. Você não é escravo do pecado, não mais escravo. Você não é escravo do pecado, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou pentecostal demais hoje. Vou desligar aqui que eu preciso dar uma orada aqui. Amém? Coloca os recados pra gente aí, Rodrigo. Coloca o primeiro lugar, a telinha do dízimo, da oferta. Você que quer dizimar, ofertar, esses dados aí estão aí, tá bom? Pastor, mas no meio da crise eu vou dizimar, ofertar? Faz o seguinte, se você não entende que isso é expressão de honra, não faça. Agora, se você entende que é expressão de honra, dizime e oferte com alegria, tá bom? O Senhor, Ele é aquele que cuida dos seus, mas nenhuma necessidade justifica a nossa ausência de honra. Eu tenho certeza
Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te honrar. Eu creio, Eu Jesus. tenho certeza que Deus está estendendo o cuidado dele a todas essas famílias. E um pedido que eu quero fazer é, esse é os dados para você depositar o seu dízimo e sua oferta. Mas também pega esses dados que estão aí na telinha e se você quiser fazer uma oferta para que nós estejamos comprando as cestas básicas, esses também são os dados, tá bom? A gente já fez 2 vezes, estamos arrecadando pela 3ª vez agora para poder levar as cestas básicas às famílias que estão precisando. A gente conseguiu já alcançar um número relevante de famílias, né, dentro das nossas capacidades e eu creio que Jesus vai estar estendendo. Irmãos, uma coisa é atender necessidade, outra coisa é cuidado. A igreja sabe fluir na necessidade, mas ela não sabe fluir no cuidado. A necessidade é pontual, o cuidado é cotidiano. A gente tem que parar de ser mesquinho e só agir quando o pobre está morrendo de fome e começar a agir em honra dos nossos irmãos. Então, se você tem a possibilidade, tem um irmão aí do lado, honre ele. Eu não estou falando de necessidade. Eu não estou falando só. O ímpio ajuda o necessitado. O cristão honra aquele que merece honra. Então, estenda sua mão, honre, abençoe. Bruno, então eu posso entrar num lugar de assistencialismo? Cuidado, ore, peça direção. Não é só a cesta básica, é honra, é direção de Deus. Ore, ajude, mas nunca deixe de ser resposta de Deus aquele que tem fome, tá bom? Então se você tem uma oferta de R$10, R$15, faça isso com muita alegria. Os meninos já compraram hoje, já fizeram uma compra? Já fizeram a compra. Já fizeram mais uma compra. A gente tem, cada compra tem, quantas? Acho que 7, 8 pessoas que dá para ajudar, né, Jack? Cada compra? 6, 7, de 6 a 8 pessoas, não lembro. 6 a 7 pessoas. Depois coloca aí para mim os meninos, se vocês lembrarem quanto que é, quantas cestas a gente consegue montar com a compra, e a ideia é que a gente faça mais uma compra ainda entre essa semana e a outra, tá bom? Pra gente poder estar abençoando. Coloca os recados aí pra gente na telinha. Eu tô me sentindo muito apresentador quando eu falo, põe na telinha. Muito da Atena, né? Eu quero imagens. Põe na tela. Tá aí também a nossa programação, tá bom? Deixa eu lembrar aqui a nossa programação. Quinta-feira nós temos o culto. A gente vai. Não vamos continuar a Epístola de Pedro. Deu uma parada na Epístola de Pedro, porque essa quinta-feira e a outra nós teremos convidados muito especiais. O Joe lembrou aqui, são 6 cestas completas que a gente consegue com cada compra, tá? Com produto de limpeza, mistura, tudo. É cesta da boa, tá bom? Quinta-feira, então, tem culto, não perca, vai ser muito legal, tá bom? Sábado, às 15, que horas que é o negócio das mulheres? 15 horas. Às 15 horas, pelo Skype, a pastora Jaqueline, ela está metendo fogo no coração das mulheres pelo Espírito Santo lá. A irmã labareda, essa Jaqueline, tá? Incendiando as irmãs lá. Skype aqui, o computador chega e esquenta, de tão fogo que fica no culto das irmãs. Convida. As mulheres não tá muito crente, assiste essa live e fica tudo crente. Entra Jezabel, sai uns cordeirinhos de Deus lá. E os homens, que não pode ser uns pamonha, só os cabra macho mesmo, tá assistindo a live que vai ter sábado às 17 com o irmão. A gente é muito cabra macho nessa igreja. É bruto o negócio. O negócio é bruto, que a gente chamou logo um pastor que é lutador de jiu-jitsu lá do sertão. Rapaz, ele tá dando umas palavras lá. Essa semana a gente falou, tá lá no Instagram se você quiser assistir, sobre sexualidade, abuso sexual, masturbação e um monte de outros assuntos que concernem a sexualidade do cristão numa perspectiva bíblica. Então assista, tá bom? Domingo de manhã tem estudo, domingo às 10 da manhã, sobre escatologia. A gente falou hoje sobre o tribunal de Cristo. Na próxima aula a gente continua falando sobre o tribunal e as bodas do Cordeiro, né? Mas se você não está pretendendo ser arrebatado, não faz muito sentido você assistir esse estudo. Mas eu acho que hoje o filho de Davi te encontrou aí, não encontrou não? Eu acho que é isso. Tem mais algum recado? Domingo, culto com a família. Você podia preparar tudo para que o culto de domingo fosse uma A bênção. célula de jovens também. Célula de jovens, sábado, às 19, com o Tiagão. O Tiagão tá mandando fogo nos jovens lá também. Tá bom? Glória a Deus. Eu acho que é isso. Vamos orar pra gente encerrar? A gente já orou, vamos orar mais. Quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração? Nenhum poder. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela palavra.
Senhor, que nós possamos dar continuidade fazendo nossos momentos de louvor, nossos momentos de adoração. Para a glória do seu nome, Jesus, o Senhor seja entronizado em nosso meio, Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo, enche-nos com teu poder. Guarda cada um. O Senhor dê uma semana de paz e de bênção para a glória do seu nome, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida hoje e para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado. Paz do Senhor.